Amados, é uma oportunidade excelente, maravilhosa, de estarmos aqui reunidos na casa de Deus para adorarmos o seu santo nome. Estamos aqui nesta grande festa desde sexta-feira e Deus tem falado conosco através da sua palavra. Deus é maravilhoso. Parabenizo as servas do Senhor por tudo que vocês são e estão fazendo. Deus abençoe em Cristo Jesus. Deus continue abençoando a todas as famílias desta igreja. Todos os nossos visitantes, que Deus vos abençoe em Cristo. Amém? Amados, esse tema da festa deste ano trata de do assunto mais nobre que a terra pode tratar. O assunto mais relevante, que é concernente o céu. Que é falar do arrebatamento da igreja. Que é falar da nossa ida para estarmos com o Senhor. É um assunto, é o evento, estamos tratando do evento mais relevante da face da terra. Porque esse evento nos leva até o céu. Jesus foi enfático quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Aleluia. É o tema do versículo 3 do Evangelho de João, de Jesus, que João escreveu, capítulo 14, do 1 ao 3. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Claro, Jesus tratava desse assunto, consolando os seus discípulos, pois desde o capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus trata com seus discípulos, dá as últimas instruções aos seus discípulos. E ele percebeu que os seus discípulos estavam muito tristes, porque Jesus estava dizendo que iria voltar para o Pai. No entanto, Jesus deu uma palavra de conforto. Jesus deu uma palavra de consolo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. E Ele disse: não se turbe o vosso coração. O tema, o céu é meu lugar. Eu vou. Você vai? Aleluia. Aleluia. Nós temos aí, primeiro, uma afirmação. Esse tema, ele vem com um destaque primeiro, ele vem com uma afirmação e também com uma pergunta com um toque de despertar. Essa pergunta vem com um toque de acordar. Aleluia. Um toque de estimular, ativar, animar, provocar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse, repito, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé. Que pergunta maravilhosa foi a de Tomé. Porque através dessa pergunta, aleluia, Jesus então diz, aleluia, a partir dessa pergunta, abre-se um leque, uma palavra, aleluia, que nos consola, que nos conforta, que nos dá esperança, que aumenta a nossa fé,
Tomé disse, nós não sabemos, aleluia, disse-lhe Tomé, Senhor, aleluia, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou. Disse-lhe Jesus, eu sou. E quando ele fala eu sou, ele diz também eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Quando ele diz eu sou, eu sou também a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando ele diz eu sou, ele diz eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou, ele diz eu sou a porta. Quando ele diz eu sou a solução. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Céu. Esse tema destaca sobre o céu. Meus amados, a Bíblia Sagrada, a inerrante palavra, a infalível palavra de Deus, a imutável palavra, a inexplicável palavra, aleluia, de Deus, ela inicia falando sobre o céu. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso fala de uma eternidade passada. Glória a Jesus. Deus criou o céu e a terra. O céu é criação de Deus. O céu é obra de Deus. O céu é obra das mãos de Deus. O céu é morada de Deus e de seus anjos. O Salmo 19, o verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem. Aleluia, fala. Bendito seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. No Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Aleluia! Os céus e a terra. Queridos, nós iremos para o céu. O céu é o nosso lugar. Aleluia! Deus fez o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Em Isaías 66, eu vou falar da palavra. Prepara o teu coração, porque eu vou falar a palavra. Abre o teu coração, porque eu estou dizendo a palavra. Deus me impulsionou a falar a palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje cheio da palavra. Você vai sair transbordando na palavra. É a palavra que fala. É a palavra que brada no coração do homem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Céu. Isaías 66. A palavra de Deus diz: assim diz o Senhor, que fez, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. O céu é o meu trono. 66, versículo 1. Aleluia. Isaías 66, versículo 1. Por gentileza, minha irmã, o meu irmão que estiver aí. Aleluia. Verdade. Aleluia. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés, ou seja, o estrado dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria do meu descanso? Aleluia. Ou seja, ao mesmo tempo que o nosso Deus está lá nos céus, Ele também está na terra. No Salmo 139, verso de número 8, diz a palavra do salmista: se eu subir ao céu,
tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, tu aí estás também. Bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 103, verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 57, versículo 15. Como eu amo esse versículo. Aleluia. Glória a Jesus. 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime. Quem é o alto e o sublime? O sublime é Deus. Deus é sublime. Deus é excelso. Deus é muito alto. Deus é soberano. Deus é todo-poderoso. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Deus habita na eternidade. Indo para Isaías 9, versículo 6, diz que Deus é o Pai da eternidade. A eternidade é infinita e Deus é o Pai da eternidade. A eternidade passada e a eternidade futura. Deus é o Pai da eternidade, porque um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Eu estou falando sobre o céu. O céu é maravilhoso. O céu foi feito há milhões de anos atrás. São incontáveis os anos que Deus fez os céus. Mas o céu continua bonito. O céu continua novo. O céu continua maravilhoso. O céu continua aguardando a igreja. O céu continua santo, porque quem habita lá é poderoso, é santo, é maravilhoso, é o nosso Deus Todo-Poderoso que habita lá, e os seus anjos. Estou falando do céu. Aleluia. Pai da eternidade, sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. E também com o contrito e abatido de espírito. Ou seja, eu estou, Deus dizendo, estou no céu, mas também estou na terra. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. E também, aleluia, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, Deus também está conosco na terra. Deus está na tua vida. Deus está na tua casa. Deus está na tua família. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. No Salmo de número 99, verso de número 12. Deus está entronizado entre os querubins. Deus está entronizado entre os querubins. Com muita razão Isaías escreveu: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a terra. Aleluia. E os serafins estavam acima dele. Aleluia. E clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo Deus, Santo Jesus, Santo Espírito Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E os umbrais do templo se moviam
com a voz do que clamava. E o templo se encheu, a terra se encheu também da fumaça da sua presença. E o profeta disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara com uma tenaz do altar, e tocou nos meus lábios, e disse: purificados foram os teus pecados. E uma voz bradou, dizendo: a quem enviarei? E a quem há de ir por vós? Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele falava de Jesus, profecia de Jesus. No Salmo 102, verso 25: desde a eternidade fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Céu. Jesus veio do céu, voltou para o céu, e vai voltar para nos buscar. Virá do céu e nos levará para o céu. Quer que eu repita? Jesus veio do céu, voltou para o céu, voltará do céu e nos levará para o céu. É pouco isso? Isso é maravilhoso. Atos capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu viste ir. Por isso que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Esta passagem bíblica, obrigado. Esta palavra é uma referência direta sobre o arrebatamento da igreja. De João 14, quando Jesus, aleluia, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é uma palavra de esperança. Esta é uma palavra de fé. Esta é uma palavra de consolo e de conforto, quando ele diz que vai nos levar para o céu. Eu creio nessa palavra e você também crê. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, ele está dizendo nessa palavra que no céu já havia lugar para todos nós. E se não houvesse, ele iria preparar. Aleluia. Mas ele, para preparar, para nos dar a oportunidade de irmos para este lugar maravilhoso, ele foi até a cruz. Ele recebeu, aleluia, colocaram sobre as suas costas aquela cruz pesada, e ele caminhou, aleluia, por aquela via sangrenta, pela via dolorosa, levando aquela cruz pesada. Ele foi erguido sobre o alto do Gólgota, mas quando ele deu brado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo caminho para eu e você. Aleluia. Se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho para passarmos, meus amados. Abrindo essa porta para nós adentrarmos. E no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 51, está escrito assim, diz a palavra de Deus: na verdade eu vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos
e os anjos de Deus subirem e descer sobre o Filho do Homem. Aleluia! E nesta noite, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos contemplar, pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé na sua palavra, que os anjos de Deus também sobem, descem aqui, para abençoar, para entregar em tuas mãos a bênção que Deus tem para te entregar. Aleluia! Falando do céu, diz no Evangelho capítulo 3, versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia! Mas a palavra de Deus também diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem em seu nome. Aleluia! 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 Oh glória! Aleluia! Jesus falou: todavia, digo-vos a verdade, porque convém que eu vá, convém que eu volte para o céu, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei. E ele foi e enviou o Consolador. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Ele foi e enviou o Consolador. Eu disse da palavra que está escrita. Está escrito no capítulo 16, versículo de número 7 do Evangelho de João. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, porque vai acontecer de repente, não abrir e fechar de olho. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa em que estavam assentados, no cenáculo. No mesmo cenáculo onde Jesus serviu a última ceia. Os discípulos de Jesus estavam reunidos aguardando a vinda, a chegada, o aparecimento. Estavam aguardando a vinda, a chegada, o aparecimento da promessa que Jesus havia feito. Jesus havia dito: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não vos ausenteis de Jerusalém. Aí os discípulos perguntaram, no capítulo 1 do Atos dos Apóstolos: Senhor, instaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Aí Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, aleluia, e sereis minhas testemunhas em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra.
E de repente, eles estando reunidos no cenáculo, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como as que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles e começaram. Tem que começar. Tá alto, se estiver alto aí, abaixa o som aí. Porque falar do céu tem que falar com alegria. Não dá para falar do céu com a cara fechada. O assunto é sério, mas temos que falar com alegria. Temos que falar com prazer. Temos que falar com prazer, com regozijo no coração. Falar do assunto do evento mais nobre, do lugar mais rico para onde iremos. Eu vou voltar ao texto, não esqueci não. Deus me dá alguns textos bíblicos. Aleluia. Deus te dá também. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vou voltar ao texto. Falar do céu. Temos que falar com prazer. Falar com alegria. Deus fez o céu para Ele morar, e seus anjos. Mas Ele mandou Jesus aqui. Diz, vai lá comprar uma noiva. Vai lá na terra. Eu tenho um povo lá que eu quero trazer para cá. Eu comecei a pregar agora. Agora eu comecei a pregar. Não é fácil vir aqui pregar, não. Estou aqui há 32 anos, estou servindo ao Senhor há mais de 40. Nós sabemos como é que é esse negócio aí. Aleluia. Eu vou trazer um povo para cá. Eu vou trazer um povo para cá. E vai ser de repente. O céu, está tudo aqui, as ruas de ouro, os muros de cristais. Eu vou trazer um povo aqui, uma igreja, um povo remido e lavado de boas obras. Mas eu vou mostrar para eles. Eu vou mostrar para eles que eu posso trazer. Enoque, vem cá. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Onde está escrito? Gênesis 5, 24. Quer que eu repita? E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quer mais? Elias pediu para morrer, né? Elias pediu para morrer. Aí Deus falou, eu não vou nem permitir que você morra, rapaz. Elias pediu a morte, vocês sabem disso. Vocês conhecem o texto bíblico. Pediu para morrer. Aí Deus disse, espera aí, vou fazer com você. Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos foram a Betel. Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ambos foram para Jericó. Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Esse moço quer algo melhor, quer algo maior. Esse moço quer alguma coisa. Eu quero alguma coisa. Você quer alguma coisa? Deus tem para dar, rapaz. Deus tem para dar, moço e moça. Deus tem para dar, igreja. Deus tem o melhor para você hoje. Receba em nome de Jesus o melhor. Receba o melhor. Receba a unção. Receba a graça. Receba o poder. Receba o batismo. Receba os dons. Seja cheio do fruto e receba os dons espirituais. Deus. Comecei a pregar agora. Glória, 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 glória. De repente, carros de fogo, cavalos de fogo, separou Elias de Eliseu. Só assim para separar os dois. Carros de fogo, cavalos de fogo,
separou um ao outro. Mas antes disso, Eliseu disse: pai, ou seja, meu senhor Elias. Às vezes ele tratava, chamava de pai, né? Meu senhor Elias, olha, eu quero receber porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Dura coisa pediste, hein? Se vires quando eu for levado, se fará, senão não se fará. Pensa que é fácil a manifestação ali, carro de fogo, cavalo de fogo. Deve ter levantado muita poeira ali, muita coisa, fumaça. Porque onde Deus está, irmão, está aquela presença. Fumaça aqui, irmãos, é presença. É aroma de Deus. É fogo do céu. É glória de Deus. Eu creio nesse negócio. E quando a gente está pregando assim a palavra, Deus pode colocar azeite em nossas mãos. Deus, mas o azeite vem primeiro na cabeça e vai descendo de corpo adentro e vai descendo no coração e vai mostrando através dos nossos gestos e ações. Já vi isso, já vi Deus fazer isso, de ver mãos gotejando azeite do céu. Isso não é impossível não, meu irmão. Nós iremos para o céu, irmão. Eu vou para o céu. O céu é meu lugar. Eu vou, você vai? A glória. Separa um do outro ali. De repente, vem um redemoinho. Elias subiu num redemoinho e foi para o céu. Segundo Reis 2:11. Eu estou falando do que eu li. Por isso é que o céu é lindo. De repente, veio do céu, não esqueci, um som, como de um vento veemente e impetuoso. Tem que te falar do que é bom. E encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como as que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando ali varões religiosos de todas as nações. Mais à frente, aleluia, eles acharam que aqueles irmãos estavam embriagados com vinho novo. Embriagados com vinho novo. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, se põe em pé e diz: varões judeus, estes homens, nós não estamos embriagados como vocês estão pensando, mas é o que foi dito pelo profeta Joel, que diz: nos últimos dias acontecerá que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonhos, os velhos visões e os jovens sonhos. E esse poder, esses dons está entre nós e em nós, porque foi Deus quem nos prometeu, foi Ele que disse que nos daria, e Ele tem nos dado, tem distribuído a esta igreja para nos fortalecer, para continuarmos marchando, para caminharmos a segunda milha, porque a palavra de Deus diz:
Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5,41. A primeira milha é mais fácil de percorrer, mas vem a segunda milha, quando as coisas ficam mais difíceis, parece que a carga fica mais pesada, mas o Senhor nos ajuda a levar a carga, a levar a cruz. Portanto, continua marchando, continua caminhando, continua almejando o céu, porque mesmo que a segunda milha é mais difícil de percorrer, mas nós iremos conseguir chegar lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O céu. Jesus veio do céu. Voltou para o céu. Vai voltar do céu. E nos levar para o céu. Glória a Deus. O céu. O mesmo céu que o apóstolo Paulo viu. Deus arrebatou o apóstolo Paulo numa êxtase, num arrebatamento de espírito, sentido, e levou até o 3º céu. Aí Paulo um dia disse assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. E nesse capítulo 14 Jesus fala da sua vinda. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Hoje pela manhã a missionária Juraci leu o versículo 13 de Mateus 24. O versículo 12 diz assim, de Mateus 24: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu vou falar o 14. O 13. O 12 fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas Abacuque também escreveu: oração de Abacuque em forma de canto. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos as notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irá para o céu aqueles que estiverem vivos, vivos na presença de Deus, vivos em oração, vivo na leitura da palavra, vivo ouvindo a palavra, vivo na esperança da vinda da presença do Senhor. Glória a Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 13, versículo 11: e isto digo, conhecendo o tempo, que a salvação, que a salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Do que quando aceitamos a fé. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, para irmos para o céu, vou para o versículo 13. Mas aqueles que perseverar, os que perseverarem até o fim, será salvo. Salvo, salvo. 12, 13, 14, será salvo. Os que perseverarem até o fim será salvo. Salvo, subiremos ao encontro do Senhor. Oh, maçuri, andei, cana, velha. Glória. Aleluia. Aleluia. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Oh, Estevão,
Atos 7:55. Estevão, aleluia, quando estava sendo apedrejado, estava sendo martirizado, aleluia, ele olhou para cima. Glória a Jesus. Diz a Bíblia que Estevão, cheio do Espírito Santo, estava cheio. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Isso é maravilhoso. Uma pessoa, um servo, uma serva do Senhor, cheio do Espírito Santo. Oh glória! Cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio. Cheio do Espírito Santo. Diz que ele, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, pagou o nosso preço na cruz, nos remiu na cruz, foi erguido na cruz, mas não ficou na cruz. Aquele que foi levado para o túmulo, colocaram uma pedra na porta do túmulo, mas ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Se irmos lá em Roma, lá no Vaticano, tem um local lá que tem várias plaquinhas dizendo: aqui jaz os restos mortais do Papa X e Y. E se irmos em outros lugares, vamos encontrar túmulos de pessoas que disseram famosas: aqui jaz A e B. Mas se irmos em Jerusalém, onde Jesus foi sepultado, você não vai encontrar uma placa assim, dizendo assim, mas outra dizendo assim: não está aqui, porque já ressuscitou. Oh glória! Já ressuscitou. E ele prometeu voltar. E eu estou esperando esse dia. Eu estou esperando esse dia. A igreja está esperando esse dia. Os salvos estão esperando esse dia. As crianças estão esperando esse dia. Os jovens estão esperando esse dia. Os músicos estão esperando esse dia. Os cantores, as irmãs, aquela irmã que às vezes de tanto orar, a voz rouca: Jesus, abençoa o pastor. Ela receberá, nós receberemos um corpo transformado, num abrir e fechar de olho, e subiremos a estar com Ele. A Bíblia começa falando do céu. E o penúltimo versículo da Bíblia diz: cedo venho, porque o último são as bênçãos apostólicas. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, com toda a igreja, com todos os irmãos. Mas o penúltimo diz: cedo venho. Mas no capítulo 4 do Apocalipse, na visão que o apóstolo João viu, agora eu vou abrir a Bíblia. Eu estou concluindo. Você está percebendo?
Aleluia. Poderia falar aqui, porque você tem que crer, se não crer, não vai. A missionária Rosélia leu hoje também, disse, olha, eu sei, eu não vou ler. A missionária Rosélia leu. Nem tudo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Como fazer para entrar no reino dos céus? Tem que ir até quem leva. Quem é que leva? Jesus. Quem é que leva até a pessoa que leva? O Espírito Santo. Quem é que nos leva até a pessoa que leva? O Espírito Santo. Como entendemos que o Espírito Santo nos leva? Pela palavra. É Ele quem convence o mundo da justiça. Com essas 3 frases, meu querido. Do pecado, é Ele quem nos convence. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem que crer. Eu estou esperando para ler o versículo do Apocalipse. Eu vou ler, não esqueci não. São 8:10. Vou parar. Tem que crer. Estes sinais seguirão os que crerem. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo. Se eu não gravar uns versículos desses, irmãos, há mais de 40 anos servindo ao Senhor. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Porque eles atrapalham as pessoas de aceitar Jesus, hein? Tem expulsa ele, cai fora, cabeça oca, vai embora. Aí o povo vem para a igreja. Aleluia, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quer ver? Abri um parêntese aqui. Quer ver o diabo ficar endemoniado? Fale do céu. Quer ver o diabo ficar endemoniado, cheio de demônios? Falem do céu. Eu vou falar do céu. Você vai falar do céu. A igreja vai falando, vai andando, vai trabalhando, vai estudando, vai passeando, vai para lá, vai para cá, mas fala do céu. Fala do céu. Fala do céu. E tem que falar com alegria. Fala do céu. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os curarão. Na verdade, vos digo, se ouvirdes a palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, terás a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,44, 6,47 diz: na verdade vos digo. 6,47, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isso é garantia, irmãos. Tem a vida eterna, isso é garantia. Isto é convicção. Isto é palavra para levantar a pessoa, colocar de pé,
cabeça erguida e marchar. Mas João viu Apocalipse 4. Pregar todo o livro de Apocalipse agora. Pregar o Apocalipse todo agora. 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Dá para pôr isso aqui agora? Esse aqui, por favor. Obrigado, meu querido. Depois dessas coisas, depois de tudo isso que você viu, João, porque a primeira porta é o 3:20. eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ou seja, o Espírito Santo fará uma festa, vai fazer uma festa na tua vida. Versículo 11 do capítulo 3 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Depois dessas coisas, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. É esse ponto que eu queria chegar. Sobe aqui. A qualquer momento, Jesus vai dizer: sobe. Espírito Santo traz Espírito, sobe, vem para cá, sobe igreja, sobe, vamos subir, sobe, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E esse dia está chegando. Porque ele falou: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Há muitas moradas. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas na mão. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja. Senhor Jesus, enche a tua igreja. Senhor Jesus, ornamenta a tua igreja da tua unção. Senhor Jesus, salva, Senhor, para que possamos entrarmos no céu e ocupar o nosso lugar lá, pois o Senhor já foi preparar e para lá nós iremos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia, Jesus, aleluia. Grande
grande é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.